Olá pessoal do primeiro ano do Instituto, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho a respeito desse deus grego, ou melhor, deus francês, que é o nosso querido René Descartes, um famoso francês aí que é considerado o maior racionalista da Idade Moderna. Para quem está perdido no assunto, você deveria estar menos perdido, considerando que nessa semana nós temos que entregar um trabalho a respeito da fala do René Descartes. Então, por que isso está acontecendo, professora? Por que eu tenho que ver esse cara? Bom, René Descartes, lá na França, vai estudar o movimento racionalista. Nesse momento, na TV, vocês estão estudando o movimento empirista, através do trabalho do Bacon, o gostosinho da filosofia, e do John Locke. Então, esses caras estão estudando um movimento que vai dizer o seguinte: a única maneira de eu obter conhecimento é através do meu contato com o mundo, ou seja, através daquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu falo, que eu escuto, que eu lambo, o que eu estou sentindo, os meus 5 sentidos que entram na minha mente e constroem conhecimento. Já René Descartes vai ter uma teoria anterior e um pouquinho diferente. Ele vai nos dizer que é muito contrário disso. Ele vai nos falar que somente através da razão você consegue entender uma coisa de verdade. Vamos lá então tentar entender esse carinha para vocês começarem a pensar a perspicácia do pensamento que ele vai ter. René Descartes é um cara que vive então lá na França e ele vai começar a pensar o seguinte: cara, eu aprendo as coisas, mas e se as coisas que todo mundo me ensinou até hoje estiverem erradas? Como é que eu posso ter certeza da origem do nosso conhecimento? E então ele começa a discursar a respeito disso, nessa obra que vocês pegaram aqui para ler. Ele vai nos falar o seguinte: cara, há muito tempo que eu venho falando que eu tenho que sentar e refazer o conhecimento, porque nós somos todos pessoas racionais. Eu sou racional, você é racional. Nós temos a mesma capacidade de pensar. Acontece que nessa capacidade de pensar nós chegamos a conclusões diferentes. Por que isso acontece? Então, o René Descartes vai dizer: não adianta nós pensarmos no objeto finalizado. Vamos tentar analisar a origem do conhecimento para, através dessa origem do conhecimento, nós conseguirmos tentar entender o porquê que a gente entende o mundo do jeito que a gente entende. Então vamos pensar a origem do conhecimento aqui, pessoal. O que é isso? Ele é rosa, ele é fofo. O que é isso, será? Quando você olha esse objeto, qual a impressão que você tem a respeito dele? Bom, o René Descartes vai nos dizer que o grande problema é que quando você olha, para você pode ser branco e para mim pode ser rosa. Porque conforme a iluminação do meu vídeo, conforme a iluminação do meu celular, você está enxergando isso daqui de uma maneira. Agora a grande questão é: como é que eu posso pensar então em fazer um conhecimento a respeito de objetos rosas ou objetos brancos, se nem eu e nem você temos certeza, se nem eu e nem você podemos falar o que é a verdade, já que os meus olhos podem me enganar. Ah, os meus olhos me enganam, mas e o que eu ouço? Será que o que eu ouço também me engana? Bom, cara, tem um monte de vezes que você ouve alguém te chamando e você acha que é uma pessoa e é outra. Será que a sua visão te engana? Bom, se eu contar com os meus olhos sem óculos, cara, com certeza eu fico cumprimentando estranhos no meio da rua. Ou seja, a minha visão me leva ao engano. Ai, será que meu olfato me engana? Você já passou por aquela situação onde você tá no meio do centro, assim, bem de boas, e daqui a pouco você dá aquela respirada na frente do lojão do queima
e sente o cheiro do perfume do seu ex para acabar com o seu dia? Exato. Tudo os seus sentidos lhe conduz ao engano. É isso que o Descartes quer nos falar. Tudo que você aprendeu, se foi através dos sentidos, vai lhes conduzir ao engano. Porque tudo que a gente faz, quer esteja acordado, quer esteja dormindo, que seja obra dos sentidos, nos conduz ao engano. Ai, professora, você está me deixando maluca. Sim, mas vamos pensar então um pouquinho mais a fundo nisso. Cara, aquela vez que você teve um sonho lá com o monstro do Lago Ness, e você sonhou que o monstro estava tentando te perseguir, você correu ou você ficou parado? Ah, você correu. Correu feito um desesperado. Ou pelo menos você tentou correr e não conseguiu. Então, o que isso significa, esse tentar correr? Ué, significa o mínimo, que você não sabia que estava dormindo. Não é isso? Se você soubesse que estava dormindo, bastava você esperar acordar. Mas não, você entrou em desespero. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que se você não sabia que você estava dormindo quando foi perseguido pelo monstro, o que te garante que neste momento você está acordado? Sim, porque vamos pensar, pandemia, chuva, o que mais temos de desgraça essa semana? Só isso só pode ser um pesadelo? Então, talvez nesse momento você esteja dormindo. Qual é a diferença, afinal, entre o que você está dormindo e você está acordado? Nenhuma, cara. Sabe por quê? Porque tudo é fruto dos teus sentidos. Seja dormindo, seja acordado, você está sendo enganado pelos seus sentidos. E aí o Descartes vai dizer, meu Deus, então quer dizer que absolutamente nada do que eu sei pode ser provado, porque eu estou sendo enganado pelos meus sentidos o tempo todo. Sim, você nem sabe que isso é um ursinho fofo. Aliás, não é um ursinho fofo, é o meu estojo. Cara, você não sabe de nada que vem através dos seus sentidos. Então, tudo o que você está vendo nesse momento pode ser enganação. O que você chama de azul pode ser vermelho. O que você chama de verdade pode ser mentira. Mas existe uma coisa que eu te garanto que não é enganação. Ou melhor, Descartes te garante que não é enganação. E sabe que coisa é essa? Que ao se perguntar se aquele cheiro que você sentiu é do seu ex-namorado ou não, ao se perguntar se isso é um ursinho branco ou é um estojo rosa, ao se perguntar se o mundo existe ou não, se você está acordado ou não, existe uma coisa em comum em todas essas perguntas. Sabe qual é? 2 segundos. 1, 2. Cara, se você tá perguntando, é porque você tá perguntando, cara. A única coisa em comum em todas essas perguntas é que você é um sujeito que pergunta. E para perguntar, você pensa. E aí o Descartes vai falar aquela famosa frase poderosa dele, que a prof chega a suspirar. Penso, logo existo. A única maneira de você saber que você existe nesse mundo é o fato de que nesse mundo existe um ser pensante, que pode ser esse corpo, pode ser seu cérebro dentro de um aquário, e ainda assim você, tchutchuco, está pensando. Isso que é racionalismo. Você pode duvidar da existência de tudo, mas não pode duvidar da existência de que existe um ser que duvida, um ser que pensa, ou seja, você. Cara, eu fico por aqui, aguarde o outro vídeo, porque aqui a gente chama isso de res cogitans, mas ainda falta te explicar a res extensa
e a res divina. Se vemos por aí.